Seja muito bem-vinda de volta ao meu quadro favorito, ou bem-vindo pela primeira vez, que é o Enchendo a Carteira. Chegamos ao 8º episódio dessa série maravilhosa que eu mais gosto de gravar. Eu tido feedbacks muito bons de vocês, onde ao vivo, na prática, todo mês eu aporto R$500 em renda variável. Eu explico para vocês o porquê eu estou comprando, como a gente olha os resultados do mês. É a série mais prática desse canal. Gosto muito dela e tenho certeza que você gosta também. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. Se você não gosta, não tem problema, comenta aqui embaixo o que a gente pode melhorar. A ideia desse canal é agregar o máximo de valor para você. Na verdade, a empresa quer agregar valor para você. Falando nisso, hoje começou um quadro muito legal no Instagram, chama Café com Investimentos. Toda terça-feira, às 7 da manhã. Hoje é dia 1º de setembro, então toda terça-feira, a partir de hoje, 7 da manhã, eu vou fazer uma live no Instagram, um bate-papo bem descontraído, bem leve. Eu literalmente estou tomando um café enquanto eu converso com vocês sobre o tema da aula. Então é meio que um preparo mais um tira-dúvidas ao vivo comigo. Então não perde, próxima terça-feira, também às 7 da manhã, vai ser sobre o tema da aula da semana seguinte, beleza? Então bora lá! O que fazemos sempre aqui nessa comunidade querida no Enchendo a Carteira? Quem já conhece já sabe, quem está chegando agora não tem problema. A gente sempre vê os resultados do mês e os resultados gerais. A gente vê a estratégia para esse mês, que aqui é a parte didática, que eu ensino para vocês as coisas diferentes de investimento, as técnicas, as categorias, o mindset. E depois, na prática, a gente vai comprar os ativos. Então vamos lá. Como que está o nosso saldo pela corretora? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu me colocar que eu acho que pode aparecer. Aí, estou aqui. Estamos com R$4.800 na corretora. Eu aportei 500, a gente tinha R$4 de saldo. E aqui a nossa carteira de investimentos. E olha isso daqui, temos R$9 de dividendos provisionados. Pois é, temos dividendos a coletar. E se olharmos aqui a nossa carteira, estamos com 25 ativos ao total em renda variável. O que é muito, muito bacana. E agora eu vou tirar minha cara daqui para vocês verem. Aí. Olhar nosso patrimônio, ele vem evoluindo mês a mês. É esse que é o poder dos aportes, principalmente no começo. Quando você aporta e o seu patrimônio ele partiu do zero, você consegue, independentemente da oscilação do mercado, e de fevereiro até agora, agosto, o mercado oscilou bastante, você consegue ver e aproveitar todo esse crescimento. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos resultados do mês. Bora lá! Se olharmos esse mês, do dia 29 de junho ao dia 13 de agosto, não. Do dia 29 de junho até o dia 31 de agosto, aqui puxou errado, tivemos uma queda de 3,37% do Ibovespa. Ele estava em 102.830 e ontem, dia 31, no fechamento, ele fechou a 99.369, o que dá uma queda de 3,37%. E a nossa carteira de investimentos, por curiosidade, ela variou 50 centavos para menos. A gente estava com 4.204, estamos com 4.203,50 e aqui arredondou. Então, nossa carteira de investimentos ficou flat, ela segurou essa queda, enquanto o Ibovespa teve uma queda nesse período de 3,37. Se pegar desde o nosso primeiro aporte, que o Ibovespa estava em 116 mil pontos, até a data de ontem, ele teve uma queda de 14,36%. Enquanto a nossa carteira teve uma alta de 5,27%, o que dá uma diferença a favor da nossa carteira em relação ao Ibovespa de 19,63%. Isso é um conceito muito bacana, isso pode reverter ao longo do caminho por probabilidade, por óbvio. Porém, é muito legal você parar e pensar no seguinte: a nossa carteira ela é uma carteira com ações mais protetivas, ela tem fundos imobiliários, a gente faz o rebalanceamento, o reinvestimento. Isso tudo tende a segurar o momento de queda. E matematicamente, se você segura a queda, você não precisa ter uma alta muito grande para ganhar dinheiro. E esse é um dos conceitos principais que eu bato aqui. Pensa comigo aí, você faz o exercício mental. Se você tem R$100, esse exercício eu faço direto com aluno MCC, com mentorado, até aqui no canal para você aprender a pensar a importância disso. Se você tem R$100, ganha 20% num dia, perde 20% no outro. Ganha 20%, perde 20%. Eventualmente, o que acontece com você? Você tem 0, 100 ou infinito? Usualmente as pessoas respondem a maioria 100, mas na realidade você quebra. Porque você ganhou 20%, foi para 120. Você perdeu 20, ganhou em cima você perdeu em cima de 120, vai para 96. Aí você ganha 20% em cima de um valor menor. Você perde num valor maior e fica fazendo isso, eventualmente você quebra. Então você controlar as suas perdas
é muito mais importante do que controlar os seus ganhos. O ganho vai embora sozinho. Você tem que controlar e administrar o seu risco. Beleza? Beleza? Então bora lá. Vamos olhar aqui nossa carteira de ações. E eu ranqueei aqui, pessoal, a carteira da ação que teve a maior variação positiva para a menor. A ação que teve o maior ganho nosso foi a da Lynx, de tecnologia, que recentemente está quase fechada já a fusão dela com a Stone. Isso deu uma alta muito grande nela, uma alta muito grande nela. E eu sabia disso? Sabia que ia acontecer? Não, por isso que a gente diversifica. Por isso que nós temos quantas empresas? Temos 20 empresas em carteira. A segunda maior alta continua sendo a da VEG, a terceira da Alpargatas do Varejo, das Havaianas, e nossa maior queda, olha só, está no Itaú, está na Fleury, está na EGE. São empresas que eu, Matheus, considero empresas núcleo, empresas que jamais, pelo meu ponto de vista, hoje como invisto pelo menos, sairão da minha carteira. Aqui, estão vendo a queda do Itaú? Agora estão, né? De 22%. E aqui entra um outro conceito do investidor iniciante. Matheus, Lynx está subindo, VEG, Alpargatas, ouvi falar bem de VEG, vou encher a mão nelas. Vou comprar as empresas que estão mais subindo. Isso daí, por óbvio, não funciona. Primeiro, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, meu sobrinho acabou de fazer 5 anos, sabe? E 40% é maior que 30%. Se fosse só isso, só olhar qual empresa está rentabilizando mais, você não precisaria de saber nada para investir e todo mundo era rico. Se todo mundo fosse, ninguém mais era, mas não vou entrar nesse paradoxo. Mas não é só a rentabilidade. Mesmo porque a gente começou a investir em fevereiro, são 7 meses, não quer dizer nada. Esse prazo não quer dizer absolutamente nada. Tem muito aprendizado e conceito aqui, é óbvio que tem, mas o prazo de ações podia estar tudo caindo e serem empresas boas. Podia estar tudo subindo e serem empresas ruins. Porque não é porque uma empresa subiu o preço dela que ela é uma empresa boa. E não é porque caiu que é uma empresa ruim. E isso é um nó que as pessoas têm que eu quero tirar de você. Quando uma empresa se valoriza no longuíssimo prazo, 7, 10 anos, isso é um forte indício que ela está fazendo um bom trabalho. Porque nesse espaço de tempo saíram muitos resultados dela que o acionista conseguiu avaliar. Mas a realidade é que hoje é tudo uma questão de perspectiva, é uma questão de cenários. Se o cenário não acontece, o mercado se frustra e o preço cai. Da mesma maneira que o preço pode subir, e eu não me importo com o preço, mas ele pode subir por causa de uma expectativa. Repare notícias quando sai boato de fusão de empresa, boato de não sei o que, o mercado volta e corrige, sobe no boato e cai no fato, um ditado clássico da Bolsa. Mas o que é indiscutível são os resultados. Estão crescendo ou não estão? O setor está crescendo ou não está? A empresa teve mais diferencial ou não tem? A governança, o produto, a marca. Isso é chato de olhar. As pessoas não gostam de olhar. Eu não acho chato, tá? Mas as pessoas acham chato, porque demora, é difícil, não é tão fácil quanto olhar 40 maior que 30. Então, empresas para mim que são núcleo da minha carteira, que a Fleury, o Itaú e a EGE estão entre as 3 maiores quedas da minha empresa, da minha carteira. E não tem o menor problema. Não tem o menor problema. Elas continuam boas empresas, com bons resultados, líderes de mercado, com diferencial competitivo. Eu vou continuar aportando nelas até que me provem o contrário. E olhem que curioso. Se você conhece o método que eu monto uma carteira de investimento, tem o rebalanceamento, que eu sempre tento manter os percentuais equivalentes que eu estabeleci no início de cada empresa, de cada categoria de investimento. Isso me faz, invariavelmente, comprar quando cai. Então, se a empresa é uma boa empresa e ela caiu o preço, eu nominalmente, o preço dela está nominalmente menor, não quero dizer barato, nominalmente menor, eu com R$1.000 compro mais ações do Itaú do que se tivesse R$40 a ação dele estando a 20. Eu compro mais e me torno mais sócio. O único motivo é esse para comprar uma ação quando cai. Logo, eu estou comprando uma empresa que eu acredito que deve se recuperar. Não sei se vai, não sou um profeta das ações, mas os fundamentos se mantêm sólidos. Então, eu fazendo isso, eu invariavelmente vou entrar nas empresas mais sólidas quando elas caem. Não vou ficar entrando na euforia quando uma empresa sobe, porque agora vai, porque saiu do meu rebalanceamento, e eu vou, ao fazer isso, o que eu expliquei no começo, controlar o meu risco, beleza? Então, voltando aqui para a tela. Vamos lá. Nós temos também o nosso valor meta. Eu quero atingir R$10.000 de ações para a nossa primeira meta. Isso aqui eu comentei no Enchendo a Carteira 6, se não me engano, que a gente criou essa meta. E o quanto falta eu aportar em cada uma dessas empresas para chegar no valor da meta já corrigido. Se organizarmos aqui por maior peso de ação na carteira, eu quero ter 10% em VEG, 10% em Itaú, 8% em Ambev, 8% em EGE, assim por diante, pelo peso de significância dentro da minha carteira. Legal? Temos investidos 2.928, sem contar dividendos, e temos hoje 3.044, um ganho de 4% em ações. Já em fundos imobiliários,
temos total investido 1.065 e o valor atual 1.160. Eu quero ter um valor ideal de 4.167. Matheus, como é que você chegou nisso? Já explico para vocês. Os fundos imobiliários todos deram alta agora no momento. A maior alta está em 20%. Vou fazer por variação aqui. Tem fundos que eu não tenho ainda, mas que eu coloquei já como desejo de ter, por isso que eu coloquei eles aqui na lista. E a maior alta que eu tenho foi do GGRC, do Galpão Logístico, com 20%, seguido pelo VISC de Shopping de 16%. Olha que curioso, um galpão, uma laje e um shopping tendo as maiores altas, o HGLG e o HGBS ficando levemente estagnados. E se olharmos agora aqui no comparativo, não, no rebalanceamento, o que você viu anterior, você viu que mudou alguma coisa. Eu quero ter 10 mil reais de ações, certo? Eu estabeleci que eu quero ter 60% do meu capital em ações. Então, 60% são 10 mil, com uma simples regra de 3, eu quero ter 25% em fundo imobiliário. Isso me gera o valor de 4.167, que é o meu valor objetivo. E eu quero agora, neste Encher na Carteira, adicionar as ETFs, que é o tema da aula de hoje. Beleza? Mas só para vocês terem uma ideia, o total investido que temos é 4.200, um rendimento total de 5,3%. E se eu for fazer a distribuição atual, que é o que eu tenho hoje, que são 3 mil reais em ações, 1.160 em fundo imobiliário e 0 em ETF, eu estou com 72% do meu capital em ações, eu quero ter 60%, então não vou investir em ações na teoria. Eu quero ter 25% em fundo imobiliário, estou com 28%, então não vou investir em fundo imobiliário na teoria. Eu tenho que aportar em ETFs, porque agora eu quero ter 15% da minha carteira nesta categoria de investimentos, certo? E aqui é por isso que quem já é mais atento e reparou, eu estou chegando na ETF que eu criei aqui. E é por isso que aqui são 10 mil reais, aqui 2.500 e aqui esse 4.167, certo? Então, em termos de estrutura de resultados do mês, é basicamente isso. Quem carregou o ganho percentual nas costas acabou sendo a Lynx, mas o peso dela que a gente tem na carteira não é tão alto. Temos quantas ações dela? Temos uma ação dela que compramos, investimos R$22. Esse valor ideal aqui, pessoal, nada mais é do que o percentual que eu tenho, que eu quero ter na carteira, multiplicado pelo meu ideal. Isso aqui é uma regra de rebalanceamento. Quem já viu encher na carteira anterior, por isso é importante acompanhar a série, sabe. Por exemplo, eu quero ter 10% da minha carteira em VEG, certo? E 10% do meu objetivo alto de 10 mil são R$1.000. Então eu vou investir nela até chegar nos R$1.000. Chegando nisso eu paro e começo a investir em outra. Beleza? Beleza, Matheus? Entendi esses resultados do mês. Vamos agora seguir para o que você vai investir e por quê. Então, bora aqui para a aula de hoje. Falaremos sobre ETFs, Exchange Traded Funds do inglês. E quem acompanhou o Café com Investimento sabe o que é uma ETF hoje, tem uma boa noção. Mas, obviamente, como essa aula vai ser uma aula completa para você, eu vou explicar. Resumidamente, uma ETF é uma forma mais simples de você investir em renda variável, um bom jeito de você começar se você é um iniciante, uma excelente maneira de diversificar o seu risco e uma estratégia de ir com o mercado. Obviamente, como qualquer investimento, tem alguns poréns. Mas a ideia de essa introduçãozinha é despertar o seu interesse e a sua curiosidade pelas ETFs. O que é a ETF? Ela é isso aqui que eu estou te explicando. Ela pode te proporcionar tudo isso desde que você, de fato, entenda a regra do jogo. E para entender a regra do jogo, eu vou te mostrar esse gráfico que eu mostrei várias vezes aqui. Não vou ficar repetindo ele ao longo do tempo, mas ele é o Ibovespa, desde 92 a 2020. Se você reparar nesse gráfico aqui, ele é um zigue-zague para cima, ascendente, certo? Esse outro índice aqui é o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Se reparar, ele também é um zigue-zague para cima. E tem outros índices. Esse aqui é o índice do setor financeiro, que desde 2010 também é um zigue-zague para cima. Matheus, por que você está mostrando os índices? Para provar o seguinte ponto, que os índices, não só esses três, mas os índices que têm algum sentido de mercado, usualmente no longo prazo, eles se valorizam. Os índices tendem a se valorizar no longo prazo. Por que isso é importante? As pessoas confundem, isso é um ponto-chave para a ETF, tá? As pessoas confundem porque a bolsa sobe no longo prazo, ela sempre sobe, acredito que sempre vai continuar subindo, eu não sei, porque o futuro eu não sei, mas a tendência é que isso aconteça, que a sua ação vai subir também. E isso não é uma verdade. A sua empresa pode quebrar. Não é porque o Ibovespa sobe que a sua empresa sobe também. Só que
O Ibovespa e os índices tendem a subir porque o mercado tende a melhorar como um todo. O Ibovespa nada mais é que um reflexo das maiores empresas da Bolsa. E as empresas da Bolsa são um reflexo das pessoas querendo melhorar a qualidade de vida com produto e com serviço. A qualidade de vida histórica da sociedade melhora, porque tem produto e serviço que atende isso. Tem energia limpa, tem carro elétrico, tem transporte mais acessível, tem comida sei lá o quê. E como isso tende a melhorar, o mercado como um todo cresce. Só que o mercado crescendo, ele expurga as empresas que não acompanham. E você pode eventualmente estar exposto em uma ou mais dessas empresas. Só que se você for com o mercado, você tem grandes chances de no longo prazo rentabilizar muito. Tem vantagens e desvantagens que eu vou explicar. Mas você entende como, se você conseguisse, de alguma maneira, comprar o Ibovespa, ir com o índice inteiro, ir com o índice inteiro do setor financeiro, ir com qualquer índice, e não qualquer índice, tá, pessoal? Mas os índices grandes, de maneira geral, que acompanham o mercado de alguma forma, você, no longo prazo, diminui muito o seu risco. Porque você comprou uma empresa, você está sujeito ao risco dela. Você comprou o índice, você está nas 80 empresas, no caso do Ibovespa, as 80 maiores empresas do Brasil em termos de liquidez e movimentação financeira, que representam 80% de toda a movimentação financeira do mercado, certo? Tem índice das small caps, empresas pequenas, dos fundos imobiliários, mas o que eu quero que você entenda é esse ponto aqui. Opa, vou trazer para cá vocês. Que os índices no longo prazo se valorizam. E que não é porque o Ibovespa se valoriza que a sua empresa não pode quebrar. O mercado como um todo vai para cima, mas não todas as empresas. Guarde isso. Peguem, por exemplo, a Oi, a Gafisa, entre muitas outras que acabaram sendo não expurgadas no mercado, mas que acabam tendo resultados muito ruins e dificilmente vão se recuperar ao ponto que estavam antes, que é a própria OGX que acabou saindo, etc. E agora, a ETF, que é Exchange Traded Funds, surge para resolver esse problema. Como é que você se expõe no Ibovespa? Tem a opção A, que é o quê? Você comprar 75 a 80 maiores ações que compõem o Ibovespa, nas proporções adequadas, e sempre que o índice for revisado, você revisar a sua carteira, que é a cada 6 meses agora. Ou a opção B. Você compra a ETF do índice, que é um único ativo. Matheus, como assim? Vamos lá. Quando você compra a Petrobras, você comprou Petro 3, Petro 4, você se expôs na Petrobras. Quando você comprou Itube 3, você comprou Itaú. Quando você comprou HGLG11, você comprou um fundo imobiliário. Também existe um código no qual você pode comprar o índice, que é uma ETF, que é um fundo passivo. E esse é um ponto importante que eu vou explicar para vocês agora. Fiquem comigo que a ideia é explicar exatamente em todos os ângulos possíveis o que é, como funciona e como não funciona. Vamos para a tela. Vamos lá. Uma ETF nada mais é do que um fundo de investimento com critérios de inclusão. É o chamado fundo passivo. Ou seja, não tem um gestor decidindo ativamente o que comprar ou vender, diferente de um fundo ativo. O que é um fundo ativo? É um fundo de investimento que o gestor decide o que comprar, o que vender, quando comprar, o que fazer, o que não fazer, fazer hedge, alavancar, exportar, dólar, etc. E cuidado, tá? Vamos diferenciar isso aqui com muita cautela. Um fundo ativo é, por exemplo, um fundo de ações, no qual você pega o seu dinheiro, põe na mão de um gestor, o qual segue as regras que o fundo estabeleceu dentro de um critério, ele não faz o que ele quer, mas ele faz o que ele quer dentro das regras, e você acredita que o gestor ele vai ter uma decisão ativa de forma que ele escolhe as melhores ações, as melhores empresas, isso te dá um ganho acima do mercado, ele cobra uma taxa de administração e usualmente de performance, por isso não tem nada de errado, é a regra do jogo, então você delega a decisão e esse cara, essa equipe, na verdade, eles vão decidir comprar e vender as ações. Isso é um fundo ativo, no qual a pessoa por trás, o gestor, decide o que entrar e o que vender. E tem o fundo passivo, no qual tem uma regra muito clara, muito bem estabelecida, que não tem nenhum gestor, é um robô por trás que organiza. Um fundo passivo do Ibovespa é um fundo que mantém em carteira as 80 ações do Ibovespa. 75, 80 ações, ficava variando ao longo do tempo. As maiores ações da Bolsa. De forma que uma ação saiu do índice e voltou, e saiu do índice e entrou uma outra, o fundo troca. O fundo acaba trocando. E para entrar no índice ou não, são alguns critérios, entre eles valor de mercado. Então não tem uma decisão de qual empresa entra ou sai. Atendeu a regra, entra. Não atendeu, sai. E esse fundo passivo te expõe no índice. O fundo passivo te expõe no índice e você acompanha a rentabilidade dele, também em troca de uma taxa, que eu vou comentar mais para frente, bem menor do que fundos ativos.
Mas, Matheus, pelo que você me explicou, fundo ativo é melhor, porque o cara quer ganhar do índice. Eu estou comprando um fundo passivo para me expor ao índice, para ir com o índice, eu quero um cara que pode ganhar do cara. Eu entendi porque uma empresa pode quebrar, eu jamais teria uma empresa na carteira, teria uma carteira diversificada. Ótimo ponto para você. Mas entre uma empresa e uma ETF, eu entendi a vantagem até agora da ETF, que eu tenho um blocão de ações e o mercado como um todo tende a ir para cima, o que é legal. Mas por que eu não vou comprar um fundo com um gestor por trás? Você pode comprar, não tem nada de errado com isso. Só que a grande maioria dos fundos acaba não batendo o próprio Ibovespa. 2/3 dos fundos perdem para o Ibovespa e 80% deles têm um risco maior que o mercado. Então tem um risco maior e acaba não dando um retorno. E se você já viu a minha aula que eu gravei recentemente sobre fundos de investimentos ou por que eu não invisto, lá eu faço uma comparação literalmente quantitativa, ou como que a taxa de retorno mata, ou a taxa de administração, perdão, a taxa de administração e a taxa de performance acabam no longo prazo matando o seu retorno e o seu ganho, mesmo em fundos que desempenham melhor que o Ibovespa. Então, no longuíssimo prazo, é difícil achar um fundo que ganhe do Ibovespa. Porém, em curtos períodos de tempo, quando o Ibovespa dá uma alta muito forte, é facílimo achar fundos que ganharam muito. E aí vai no começo da aula que eu expliquei para vocês, do risco-retorno. Você ganha muito, mas quando perde, você perde muito. Não tem almoço grátis. E quando você perde mais a taxa. E quando você ganha menos a taxa. Então você está diminuindo o seu ganho e aumentando a sua perda. Isso no longo prazo tende a, não quer dizer que vai acontecer, mas tende a não ser uma tacada mais rentável possível. E é por isso que eu, Matheus, não invisto em fundos de ações ou de investimento. O que não quer dizer que você não tem que investir. Tem uma série de vantagens, mas como eu invisto, eu não quero. Então, voltando agora para a nossa ETF. Quero dar para você aqui uma outra definição dela. É um fundo de investimento com critérios, os quais ativos estarão inclusos nele, sem espaço para subjetividade. É essa a diferença principal do fundo ativo ou passivo. O ativo, o gestor quer escolher as melhores ações. Aqui não. Criou-se uma regra. E uma ETF, pessoal, não é só de um índice, tá? Para você realmente internalizar a cabeça, eu inventei ETFs aqui, ó. Eu inventei a ETF Gaboard 11, Gabo 11, que é meu sobrenome. Eu posso ter uma ETF que compra ações ponderadas pelo porte, com valor de mercado superior a 1 bilhão, no setor de tecnologia, apresentando um ROIC superior a 10%, com dívida líquida inferior a 3 anos do resultado operacional. Ou eu posso criar, por exemplo, a MAT 11, que compra ações que começam com W. É uma ETF, você concorda? É uma ETF também. E por que eu fiz essa brincadeira aqui com vocês? Para provar um ponto importante. A Gabo 11, ela é uma ETF que tem uma série de critérios. Tem uma série de critérios, tem um ponderamento, tem um objetivo por trás disso. Eu vou incluir ações que se enquadrem nisso e vou excluir as que não se enquadrem nisso. Mas a MAT 11 é a mesma coisa. Começou com W, eu incluo, não começou, não incluo. E, opa, aqui ó, olha que curioso. Olha que curioso isso daqui, esse é um ponto importante. Ações com W da Bolsa. A VEG, que de 94 até hoje subiu 120.000%. A WIRPO, de 2006 até hoje, subiu 2.000%. E a WIS, que está quase no preço do IPO. Mas olha que curioso. Se você tivesse montado uma carteira com essas 3 ações nesse meu ETF, você ia ter ganho dinheiro. Se você olhar retroativo, você falar, nossa, que ETF sensacional. Ganhou 120.000%, 2.000 no outro empatou. Então, dividido em 3 é um rendimento muito grande. O que não quer dizer que é uma ETF boa. Então, não é para você olhar só a rentabilidade da ETF. Você não deve olhar só isso. Por quê? Você viu que o critério aleatório que eu inventei aqui, começar com W, deu um bom retorno? E alguns ETFs podem fazer isso, podem ser retroativas. Elas olham, deu um resultado bom, coloca. E resultado passado não é garantia de retorno futuro. É por isso que é importantíssimo você entender o que a ETF emula, não olhar só a rentabilidade. E tem ETFs do Ibovespa, que é o BOVA 11, que emula o índice. Tem a Small 11, que emula as Small Caps. Tem a IVVB11, que emula o S&P 500. Eu vou falar bastante dela aqui hoje. Entendeu esse exemplo, pessoal? Entenderam por que não é só olhar o histórico de rendimento dela? Vai que entra uma empresa que começa com W, que tem a menor ideia, que é horrível, que vai dar prejuízo, ela ia entrar na ETF por causa do critério dela e tomar porrada para baixo. Ou é uma ETF com 3 ações. Vai que a VEG quebra, dá um escândalo de corrupção, começa a dar fraude contábil, começa a perder mercado, concorda que ia cair? É um risco muito concentrado. Então você tem que entender o que a ETF compõe e qual que é a regra dela. Legal? Espero que tenham se descontraído neste momento e aprendido alguma coisa. E
Só para não passar em branco, tem as regras operacionais para você comprar e vender ETFs. Você compra igual uma ação ou igual um fundo imobiliário. Você abre o seu home broker, coloca o código dela, o código é final 11 também. Cuidado para não confundir com fundo imobiliário e Unity, que acabam com 11 também, legal? E o lote padrão é de 10 em 10. Você pode comprar no fracionário de 1 em 1. E eu vi aqui a listagem das todas as ETFs do Brasil. A gente tem menos do que 20 ETFs. Tem aqui, ó, as mais famosas são a Small Caps, cadê a Bova 11, Bova 11, Bova aqui, a Bova 11, cadê a IVVB 11, cadê, aqui, ó, IVVB 11. Então, nós temos no Brasil poucas opções na realidade. A gente tem nos Estados Unidos quase 2.000, mas dentro do Brasil, do que a gente está buscando, acredito que esse número vai aumentar ao longo do caminho, mas você pode ir no site da B3 e buscar essa lista de ETFs e ver dentro de cada uma delas o que ela simula, quais são as regras, quais são as ações que compõem o índice, beleza? O índice não, perdão, a ETF. Legal. As ETFs permitem que você, por exemplo, responda essa pergunta. Quer se expor no Ibovespa? Compra a Bova 11. Quer se expor nas Small Caps? Compra Small 11. Quer se expor no S&P 500? Compra IVVB 11. E esta aqui vai ser a ETF hoje da minha escolha para o meu aporte do mês. Deixe-me explicar e defender o porquê. Não existe a melhor ETF ou a pior ETF, ok? Eu vou comprar hoje VVB11 pelos motivos que eu vou explicar na hora da compra, para vocês terem mais sentido. Mas qual que é a ideia? É um dos únicos jeitos, agora que a BDR está liberada também é outro, eu não gosto muito de BDR, e se você não gosta ou não entende porque eu não gosto, não vou gastar aqui nessa aula hoje, mas eu gravei uma aula no Instagram, no IGTV, explicando exatamente a BDR, vantagem e desvantagem, por que eu gostaria, por que eu não gostaria. Vai lá, @MatheusGaboard, apareceu aqui no começo da aula e está aqui na descrição também, para você ver essa aula, esse bate-papo ao vivo que eu fiz lá. E aproveitando, pessoal, a ideia da Smart Invest não é só o YouTube. A gente tem Instagram, a gente tem o canal do Telegram, que é Cabeça de Investidor, que todo dia eu coloco alguma sacada lá, alguma reflexão, notifico vocês quando eu posto algum vídeo. Então é legal criar essa comunidade para vocês interagirem, que cada rede social é um tipo diferente de interação, beleza? Mas, obviamente, fique naquele agradar mais, a ideia minha é gerar valor para vocês. Vamos lá. O IVVB11, ele compra cotas do IVV, que é uma ETF dos Estados Unidos que compra o índice. Ou seja, o IVVB11 é uma ETF no Brasil que compra uma ETF dos Estados Unidos. Essa ETF dos Estados Unidos, ela compra o S&P 500, ela mantém em composição o S&P 500. É uma ponte. Não entendi, Matheus. Vamos lá. O que é o S&P 500? O S&P 500 é o principal índice mundial de ações, ok? É a referência mundial. Ele é um índice que compõe as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Ele compõe as 500 maiores ações no mercado americano. É um paralelo do Bova 11 no Brasil, que pega as 80 maiores ações do Brasil. Só que em termos de escala, olhe por que eu quero tanto colocar o IVVB11 na minha carteira. A Bolsa do Brasil, em grandes números, tá, pessoal? Arredondando, vale mais ou menos $1 trilhão. Vale um pouquinho menos hoje nessa data por causa do dólar alto, mas mais ou menos é isso. A Bolsa dos Estados Unidos vale 30 trilhões. E o mundo inteiro vale 60. Então, só a Bolsa Americana são 30 trilhões, é 50% do mundo. Numa escala do mundo aqui, ó, nós estamos aqui, ó, 1%. Meu capital inteiro hoje, do encher na carteira, está concentrado em 1% do mundo. Se eu pegar o IVVB11, eu entrei nesta galera aqui. Eu acabei entrando nesta galera aqui. Além do fato que tem a proteção em dólar, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas eu consigo, com um ativo, comprar as 500 maiores ações dos Estados Unidos, sendo que, por exemplo, só a Apple vale mais que o Brasil inteiro. Só a Apple vale mais que um tri. Só a Microsoft hoje vale mais do que um tri. Então lá tem empresas que valem a bolsa inteira. Então essa escala que a gente investindo só no Brasil está concentrada numa fatia muito pequena. Porque para quem está começando de maneira alguma errado, entende a regra do jogo no seu país primeiro, antes de sair, mas você consegue com um código, que é o IVVB11, se expor praticamente na metade do mundo. O S&P 500 representa 70% desses 50%. Então você compra 35% do mundo com um código. E outro objetivo muito legal do IVVB11 é esse aqui, ó. Se eu for comparar, esse aqui é um gráfico do Ibovespa em azul, beleza? Desde 1970. E um gráfico do IVVB11 do S&P 500. Do S&P 500 em laranja, desde 1970. E reparem o seguinte, qual dos dois é mais arriscado? Obviamente, o Ibovespa é muito mais volátil, tem um risco muito maior. Olhem como os dois só vão para cima, mas o S&P 500 ele vai para cima também, mas muito menos volátil.
Ah, Matheus, mas beleza, gostei, mas o Ibovespa está ganhando em termos de retorno. Obviamente, tem um risco maior, tem um retorno maior. Só que isso aqui é em pontos, não em real ou em dólar. Se você for cruzar o IVVB11, que já é balizado em reais, ou seja, quando o dólar sobe, ele sobe também, contra o BOVA11, aqui olha o que acontece. O laranja, que é o IVVB11, ganha. Vem ganhando muito. Olha aqui na queda. Na crise de 2020, como o dólar subiu muito, mesmo com a Bolsa Americana caindo, olha o que aconteceu. A queda em 2020 da Bolsa do Brasil, que usualmente anda de mão dada com a alta do dólar, bolsa e o dólar têm relação contrária, uma correlação negativa, você teria recuperado no IVVB11. Tanto que foi um dos poucos ativos que acabou quase não sofrendo na crise, por causa do dólar. Então, se de repente o dólar sobe, o IVVB11 sobe, o dólar cai, ele cai também. Além dos pontos dos Estados Unidos, do S&P 500, que tende a subir no longo prazo, você tende a ganhar nessa proteção de dólar. Eu gosto muito desse ativo por isso. Matheus, na sua carteira, a sua pessoal, você tem IVVB11? Não tenho. Como assim você não tem, Matheus? Eu não tenho porque eu estou investindo direto lá fora, ok? Mas se eu não tivesse investindo direto lá fora, eu com certeza absoluta teria uma boa parte da minha carteira em IVVB11. Que apesar de ser um ativo só, são 500 na realidade, os 500 maiores. Então, para quem está começando, tem muito sentido você cogitar IVVB11. Além do fato que, lembra disso daqui? Tem dois tipos de risco. O risco específico, que é o risco intrínseco quando você compra uma empresa, que é a má gestão dela, a concorrência, se for commodity, a legislação, o produto morrer. E tem o risco sistêmico, que é a crise na economia, inflação, guerra, política externa, a pandemia. E numa escala de risco, eu diminuo o risco específico tendo mais empresas, só que o sistêmico eu não consigo diminuir se eu investir no Brasil. Porque o risco sistêmico do país bate nas empresas do país inteiro. Agora, se eu fui para o exterior, eu diluí esse risco sistêmico. Eu entendo o risco sistêmico global, eu sei. Mas do seu país você diminuiu. Investir no exterior é um dos únicos jeitos de abaixar essa linha aqui. De abaixar esse risco sistêmico. De maneira geral, as principais vantagens de ETFs como um todo, tá, pessoal? Não só do IVVB11, de ETFs como um todo, são. Vamos lá. Aí. Diversificar em um único ativo. Você comprou um ativo, você tem 80 empresas, às vezes 500. Historicamente, os índices têm resultados positivos no longo prazo. Possibilidade de investir fora do país, aqui só o IVVB11 no caso. Ou estar dentro da festa, isso é ótimo. Ou estar dentro da festa é uma coisa que as pessoas querem, não conseguem e se frustram e buscam ações que não têm sentido para elas. Mas olha comigo, o Ibovespa, no caso, como referência, o BOVA11, não tem as 80 maiores ações da Bolsa, simplesmente falando. Se de repente alguma ação começou a ganhar muito corpo, ela vai aumentar a participação dela do Ibovespa. Então, naturalmente, você entra na festa. Você estando no BOVA11, você entra na festa. Um setor começou a crescer muito. Ele vai aumentar o peso no Ibovespa, então você entra na festa também. Então, isso tira a sua pressão de querer acertar a melhor empresa que existe. Outra vantagem, acabei de falar, você não tem que acertar a bola da vez. Mas não tem almoço grátis, tem desvantagens. Preste atenção também nisso. Você leva o bônus e o ônus. Você comprou o IVVB11, você levou 500 empresas. Você não conhece 490 delas, 450, vai. Comprou BOVA11, você leva o setor de aviação, o setor de metalurgia, que são empresas grandes que eu, Matheus, não gostaria, entendeu? Se eu comprar a BOVA11, você leva o que você quer e o que você não quer. Não sei que idade vocês têm que estão vendo essa aula, mas é igual um CD de música. Você comprava por causa de 5 músicas, vinha 20, 15 você não queria. De velho agora. Também tem uma taxa de administração que é mais baixa do que de fundos normais, 0,3%, 0,4%, mas ainda assim é uma taxa. Não é valuation, tá? O valuation você escolheu uma empresa por receita, diferencial competitivo, lucro, seus critérios, crescimento, dividendo, sei lá, como que você avalia. Mas não é valuation. Aqui é você ir com o mercado, é mais suscetível a fatores macro. Você tem que ter uma humildade muito grande, o que eu acho ótimo, porque dificilmente o índice vai dobrar de valor de um ano para o outro. Uma empresa pode dobrar, mas ela pode quebrar também. O índice não vai porque ele é uma média e só tem lucro vender na cota. Você só tem lucro vender na cota e você paga imposto de renda. Uma ETF, no Brasil pelo menos, os dividendos pagos são reinvestidos automaticamente. Ela não paga dividendos para você. E quando você vende uma ETF, você tem 15% de IR sobre o lucro dela. Então, o único jeito de você, de fato, aferir lucro com uma ETF é vendendo. E você acaba tributando o dividendo que não seria tributado. Então tem essas desvantagens também. Pondere vantagens, pondere desvantagens e, obviamente, decida o que tem sentido ou não para o que você está buscando.
Entenderam? Esse era o bloco teórico, agora vamos para as compras. Vamos lá, renda variável. Variável, swing trade. Não é trade, mas é aqui a categoria que a gente compra. Vou colocar o código de compra aqui, que é o IVVB11F. IVVB11F. Já atualizou aqui para R$ 203,32. Nós temos R$500 de saldo. Então, vamos poder comprar 2. Legal? R$ 203,30. Vou colocar uma ordem de compra aqui a R$ 203,32. Colocar minha assinatura eletrônica. Colocado aqui, R$ 203,32. Vamos dar um comprar. Compramos a assinatura aqui. E, opa, 9 não. Comprar 2. Comprar 2 a 203,22. Colocar aqui 29 para pegar 22. E... Vou dar meu perfil. Um segundinho, pessoal. Olha que curioso. Diz que eu tenho que ser perfil agressivo para poder comprar esse tipo de ação. Mas aqui deu agressivo e perfil agressivo. Vou dar um pause, tentar atualizar, já venho. Aí, reiniciei aqui. Vamos ver. Clear sendo clear. Vamos lá. Quantidade para comprar 2. 203,27. Vamos ver se agora vai. Não foi. Pessoal, pelo jeito não está indo aqui não. Clicando comprar. Diz que eu preciso do risco agressivo. E o meu perfil diz que está agressivo. E eu precisava ser agressivo para comprar. Enfim, depois eu ligo na Clear e vejo. Vou só fazer a conta aqui, aí eu informo vocês o preço certinho. Vai. 203,37. Eu vou considerar o seguinte, então. Eu vou pegar IVVB11F. Vou comprar 2 a 205. Só para ter uma noção. Nós temos 504 de saldo, certo? Nosso saldo é 504. 504. E ao final disso a gente vai ter 504 menos 2IVV vezes isso daqui. Assim que eu resolver esse problema, eu coloco lá. Então nos sobra R$ 94,00. Por que isso é legal? Eu vou simular aqui. A gente comprou IVVB11. IVVB11. O índice que ele simula é o S&P 500. O peso na carteira é 100%, que eu só vou ter esse índice aqui. Eu vou assumir que eu paguei esse preço, depois eu vou comprar certinho, porque é importante ter o saldo. Eu saber o que eu compro depois. E o que é esse aqui? É o valor atual, né? Vou colocar igual isso daqui por enquanto. Eu comprei 2, é a data que eu acredito que eu vou comprar. A data é hoje, né? Dia 1º/9/2020. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Caso isso aqui, ó. Por ver agora o rebalanceamento. Agora foi. Isso. Estou com 66% em ações, então eu passei. Estou com 25% em fundo imobiliário, então tá beleza. E estou com 9% em ETF, estou abaixo. Deveria comprar mais, mas o saldo a gente não tem. Sobraram 90 e... Quanto que sobrou? Sobraram R$ 94,00 para a gente comprar. Vamos ver de comprar algum desses fundos imobiliários. Algum que esteja dentro do nosso critério. Bom, nós já temos 2 fundos logísticos, 2 de shoppings e 1 de laje. Tentar comprar mais um fundo de laje. Vamos ver se eu consigo comprar. Quanto que está cotado o Vino? O Vino está a 57, então eu consigo comprar um Vino. Vamos ver. Um Vino a 57,54. Enviando a ordem. Água. Aí, essa deu certo. Eu comprei um Vino a 57,54. Vamos anotar? Eu comprei um Vino. Cidade 1, dia 1/9, 50. E quanto que eu paguei mesmo? 57,54. 57,54. Tem que fazer preço médio. 57,54. Beleza. E quanto nos sobrou? 94 menos 57,54. Nos sobrou R$ 36,00. Vamos ver o que precisaríamos comprar mais. Vamos organizar aqui de A até Z. Contrário, de Z até A. Temos para comprar, olha que curioso, a empresa que mais subiu na carteira aqui é a Lynx, da ordem de compra ainda, que a gente colocou muito pouco nela. Por R$ 36,00.
A empresa que mais está longe do que eu precisaria comprar, vamos dar uma olhada, é a Ambev, que deveria ter 8%, estou com 2,4%. Então, vamos comprar Ambevs. Ambev 3F, com R$ 36,00 residuais. Quantos Ambev podemos comprar? Vamos ver aqui. Ambev 3F. Está cotada a 12. Será que eu consigo comprar 3 Ambevs? Vamos ver se a conta fecha. 3 Ambevs a 12,55. Vamos ver se eu consigo comprar. E compramos 3 Ambevs a 12,55. 3 Ambevs a 12,55. E pessoal, eu vejo que vocês têm muita dúvida de fazer preço médio, tá? É extremamente simples. Como é que você faz o preço médio? Vou até dar um zoom aqui para vocês. E, pessoal, não é para vocês terem trabalho com isso não, tá? Preço médio é uma média ponderada. Preço médio. Olha só. Como é que faz? Eu comprei 3 Ambevs a 12,55, certo? Mais, quantos Ambevs eu tenho? Mais, cadê aqui? Ambev. Aqui, mais 6 Ambevs, certo? Ao preço médio de 12,64. Então, eu gastei 113,49 com Ambevs. E eu tenho agora 6 mais 3, 9. O meu preço médio é 12,61. Simples assim. É uma média ponderada. O meu preço médio de Ambev, eu vejo que vocês têm dúvida com isso, pessoal. Isso é tranquilo, tá? Façam um reforço disso de matemática. Isso é uma coisa básica, importante para a vida. Eu tenho agora... Quanto que é o preço médio? Eu acabei de falar e esqueci. 12,61. Ambev. 12,61. Preço médio. Até baixou o preço médio. Comprar mais barato faz abaixar o preço médio. 12,61 e agora eu tenho 9 Ambevs. Beleza? Fala pessoal, isso aqui é para quem assistiu Dark já, tá? Aqui é o Matheus do futuro, vocês vão ver o Matheus do passado sofrendo para comprar na Clear. Eu consegui comprar aqui VVB11 a 202,70. Eu já computei ele aqui na planilha, certo? Deixa eu mostrar para vocês certinho. Computei aqui a compra dele, a 202,70. No rebalanceamento agora temos 9%, certo? Então, voltando ao Matheus do passado, até mais. Certo, pessoal? Então, assistindo a carteira de hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Gostou do conteúdo? Chegou nesse ponto? Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima.